Olá, pessoal. Meu nome é Gisele Lansoni e estou aqui novamente no nosso Inventário de Oralidades, nosso podcast, aqui no espaço virtual da CIA Apocalíptica. E hoje nós vamos entrevistar duas pessoas maravilhosas, Thaís de Freitas e Lili Café. E para entrevistar essas duas maravilhosas, eu estou aqui comigo com a Maiara. Gi, obrigada, viu? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui para poder saber um pouco mais de tudo isso que nós vamos falar no podcast. Meu nome é Maiara Martinelli, eu sou musicista, atriz aqui também da Companhia Apocalíptica, e vamos conversar bastante. Bom, gente, para começar então o nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a carreira de vocês, sobre o começo do trabalho de vocês dentro da cultura aqui da nossa cidade de São José do Rio Preto. Fique à vontade para quem quiser começar. Bom, gente, eu sou a Lili Café, a Gisele já me apresentou, eu fico sem graça. Eu sou artista, o Wilde me ensinou, conhece o Wilde? O Wilde me ensinou que eu sou a tal da multiartista. É aquela que faz um monte de coisa e não faz nada, basicamente. Faz sim. Então, eu trabalho com artes plásticas, eu sou arte educadora atualmente, também faz um bom tempo que eu sou arte educadora. Eu comecei lá atrás, quando eu era menor de idade, com a bonecaria, fazendo bonecos e adereços de carnaval. Aí o carnaval veio, por causa disso, o carnaval entrou na minha vida. Então, eu trabalhei como aderecista, como carnavalesca nas escolas pequenas aqui, porque eu fiquei presa no interior por motivos familiares, né? E sou uma sobrevivente, como todo artista de São José do Rio Preto, assim, sabe? A gente tenta andar, tô tentando me adequar aos novos tempos, mas não sou mais uma menininha. Então, o que eles parecem que nascem sabendo fazer, sabendo lidar com as redes, com algoritmos, com essas coisas, eu tenho uma dificuldade. Muita. Você tem também? Muita. Então, para mim é muito sacrificado. Menina do céu, olha. Mas tô tentando ir para frente, tentando. Já me aventurei como atriz, que a Gisele falou que eu sou também. Sou aspirante. Não é, não? Sou aspirante. Mas como eu fazia teatro de bonecos há muito tempo, então tinha esse desejo e a Gisele me apresentou e entrou no meu coração. Tô tomando coragem. Ela é sedutora. Ela é completamente sedutora. E, né? Sou o tipo de artista que não tem uma tela minha que eu vendi. Para não falar que não, eu rifei uma tela minha, mas eu sempre fui muito insegura com as coisas que eu faço, entendeu? Mas, graças a Deus, eu encontrei uma rede de apoio magnífica quando eu fui inserida na comunidade negra da cidade, porque eu não me empurrei, que isso fique claro. Eu não me empurrei, eu fui convidada para alguns coletivos negros, de mulheres negras, e eu fui abraçada de um jeito que eu sei, para começo de conversa, eu sei que eu sou uma pessoa parda, ponto. Não estou aqui falando que eu tenho a mesma vivência de uma pessoa retinta. Isso é óbvio. E sei também do meu lugar nessa paleta de possibilidades, né? Que eu tenho muito mais possibilidades que uma pessoa retinta. Mas, graças a Deus, foi lá que eu me senti em casa, foi lá que eu fui acolhida. E é lá que, quando a arte não me coloca no patamar, nas coisas que eu gostaria de ter, que eu tenho aquela rede de apoio que me joga para frente, que me divulga, que fala, tem a Lili, eu não sei o que lá mais, sabe? Então, eu sou muito feliz aqui nessa parte. Tem gente que fala que quase não tem amigos. Eu fui agraciada com muitas amigas, graças a Deus. E você também tem uns antecedentes, né? Os antepassados. Não tenho. Tem quase. Antecedentes, quase. Entendi. Eu poderia ter. Tem ancestralidade, né? Ela tem ancestralidade. Ancestralidade, Thaís. Tenho. Oh, meu Deus. Eu sou a tal da brasileira do Chico Buarque lá. Meu pai era paulista, meu avô é pernambucano e tal. Sim. É basicamente isso. Então,
Eu tenho descendência negra, indígena. Lá atrás, não vou pernambucano também, tem a descendência europeia, branca, né? Que lá foi invadido pelos tal dos holandeses. Porém, falei para a Gisele hoje, se eu colocar uma roupinha de holandês e um sapato de madeira, ninguém vai comprar, né? Então, me sinto bem na roda de samba mesmo, no samba de roda, no maracatu, no carimbó, todas as coisas que eu experimentei com as meninas. E Mas como... tem a vivência brasileira, Exato. né? Exatamente. Que é a raiz nossa. Essa vivência... Fora que quando ela você tá é no- do carnaval ela tá também, na isso é alma muito do Brasil, latente. Não tem como. Não tem como. E o europeu que veio para cá, apesar de muitas questões, ele também acabou se inserindo Sim, nesse lugar, nesse lugar. né? Porque tem É uma troca, É né? uma troca. E a Lili também é uma ótima maquiadora também, né, Lili? É o tal da multiartista. Porque a última vez que eu fui fazer uma... Não foi entrevista, eu esqueci o nome. Foi um festival online, pandemia, né? Então, o pessoal fala, o que você faz? Eu falei, gente, eu faço muita coisa. Fala tudo que você faz. Aí eu acho que o pessoal não gostou do tempo que eu tomei, porque eu já fiz coisa pra caramba atrás da sobrevivência. Isso que eu ia falar agora. Atrás da sobrevivência, você vai aprendendo novas coisas. E tem um lugar muito legal em você também, que eu acho que você pesquisa muito, né? Principalmente a cultura africana. Assim, você traz não só da maquiagem também, mas os costumes, a fala, né? A questão da história também, né? E você conta aprendi também histórias, a ser educadora, né? Sou arte educadora e tal. Trabalhando com o pessoal da periferia, com as crianças da periferia, você aprende muita coisa também. Sim. E você sente necessidade também, num mundo tão imediatista, que o TikTok, as mensagens, tudo é muito rápido. Você sente a necessidade de trazer as raízes das crianças. Por exemplo, as pessoas, que nem eu falei para você, eu tenho muitas crianças lá com problemas de aceitação. Sabe? Da cor do cabelo, de tudo. E uma aceitação cultural também, não é só racial, cultural também. De saber que existe um lugar para elas culturalmente. Não, é o orgulho de ser quem eu sou. Exatamente. E o orgulho da minha história, dos meus ancestrais. Dos meus ancestrais. Então, eu fui me aprofundar mais nisso quando eu entrei nesse meio de educação. Sim. Da arte, trazer a arte, trazer história junto com a arte, né? Sim. Você vai trazendo outras coisas. Eu falo que eu faço sempre aulas combinadas. As minhas aulas, oficinas, elas têm que ter uma carga de cidadania, uma carga... Sempre trabalhei com educação antirracista em qualquer coisa. Eu sempre vou trabalhar porque eu sei que é o que envenena a nossa sociedade até hoje. Então, mas nós somos, né, assim, o Brasil é o que é hoje, é consequência de quase 400 anos de escravidão, né? De escravidão, e de colocar... Você pode vir até aqui. Isso. Daqui para cá, exatamente. Há um limite para você trazer ele para outras coisas. Todo mundo quer levar muita coisa, tipo assim, a cultura da periferia. É super legal. Eu sou uma pessoa que valoriza, que eu era da ocupação cultura antigamente, foi onde eu conheci toda a galera da cultura da cidade. Então, mas assim, eu valorizo, mas eu acho importante também não ficar nisso. Sim. Sabe? Entendi. Você colocar a criança para conhecer outras coisas, outras habilidades, ou ter outras vivências. Porque a partir do momento que ela tem você para ajudá-la, é uma coisa. Quando ela não tiver você preparou essa criança para ela ir pesquisar por conta dela, por ela se incomodar, por não saber de tal coisa, né? Também tem esse lugar. Exatamente. Tem que buscar um lugar. Entendeu? E não tem que ter limite. Eu acho que a palavra é certa. Limite é uma coisa quando você... E a sociedade quer muito isso. Ela quer limitar as pessoas em tudo. Você pode ocupar esse espaço, você pode você pode aquele. Não existe isso. Sim, é isso. Thaís, e você, maravilhosa? Bom, eu venho de uma longa estrada aí com um trabalho pessoal de arte, né? Foi nesse caminho, e essa é a minha formação, né? Minha graduação em artes.
E eu desenvolvi um trabalho de arte que eu desenvolvo até hoje, mas em menor escala, porque já há algum tempo eu sou servidora pública municipal e eu trabalho nos museus Nossa. do município. Então, eu sou aquela ativista dos museus e do patrimônio cultural da cidade. Ai, que legal. E então, com esse trabalho dos museus, o meu trabalho pessoal de arte, ele ficou muito mais voltado a um espaço do Instagram e do Facebook, que é uma pesquisa que eu tenho que chama Comprovante de Registro de Ponto, que é uma ideia que discute essa questão da necessidade da comprovação da presença em determinados lugares, que a gente faz aquele selfiezinho básico e publica. Sim. Faz o selfie e publica. Sim. Mas não quer dizer que a sua presença realmente é Está. presente. E eu sim. criei um avatar com os meus comprovantes de registro de ponto como funcionária pública do museu. Eu faço um tsuru, que é aquela dobradura japonesa, né? Aquela ave, o grou. Sim. E eu coloco essa ave, fotografo e publico. E tem lá, e vou publicando. Às vezes eu fico um tempão sem publicar, porque eu sou uma preguiçosa também da virtual. Isso cansa, mas eles vão ficando estacionados lá na minha coleção de E você guarda fotos e todos? de trabalhos. Eu guardo todos. Não, eu seleciono, porque às vezes eu faço algumas fotos da mesma proposta e eu escolho uma. Tá? Essa é agora. Antes disso, trabalhei sempre muito com desenho. O desenho é a minha linguagem. Então, eu sou uma pessoa que tem uma formação também muito grande em gravura, né? Eu tive a sorte de ter tido bons mestres na universidade. Eu fui aluna do Evandro Jardim, que é uma pessoa que marcou a história de todo mundo que passou por ele, né? Então, acabei criando essa coisa com a gravura, mas como a gravura é uma coisa que exige muito espaço, muita cozinha, muita coisa, hoje eu não tenho mais isso, né? Os caminhos da vida, eles vão levando, né? Aí eles me levaram para prestar um concurso, aí eu trabalhei também com projeto social bastante tempo, que eu amava dar aula. Foi uma experiência incrível na minha vida. E eu espero que tenha sido também para as pessoas que passaram lá naquela época. Com certeza. Então, foram períodos até que eu fui para o museu. O museu é um lugar que realmente vai de encontro com a minha formação também. E acabei trabalhando bastante tempo. Fiquei como representante regional do Sistema Estadual de Museus para a região de Rio Preto. Nossa, então, isso trouxe bastante oportunidade. De conhecer outros espaços, você fala? Não, de conhecer outros espaços, não, porque eu sempre fui uma pessoa que visita museu. Independente de especialmente estar ou não. os museus de arte, né? Sempre fui, independente disso. Mas o que me trouxe foi uma formação específica para a área de museus. Não só para mim, mas para as pessoas que quiseram ter acesso a essa formação, porque o CISEM, ele possibilita essa formação. Então, hoje, por exemplo, Rio Preto é o polo regional do Sistema Estadual de Museus. O que acontece? Nunca imaginei. Também Nossa, não. Ela está falando, eu tô Não. querendo saber o que é isso. O que é isso? O que acontece? O CISEM, o Estado tem vários museus. Então, a Pinacoteca do Estado, o Museu das Favelas, o Museu da Diversidade Sexual. E o que mais? Aqui em Rio Preto é isso? Não, em São Paulo. Geral. São museus que são do Estado. Do Estado, entendi. Tá? E esses museus, eles fazem essas parcerias com os museus do interior. Então, eles oferecem formações específicas. Então, esse ano, nós tivemos formação do Museu da Língua Portuguesa, entendeu? Da Casa das Rosas, do Museu Afro. Tudo dentro aqui da cidade eu teve que fazer Então, são formações que aconteceram presencialmente aqui em Rio Preto, outras foram online,
E nós tivemos 2 estágios técnicos, e um foi no Museu da Língua Portuguesa e o outro no Museu da Diversidade Sexual. Então, que são trocas muito legais, muito bacanas para a gente, porque os nossos museus aqui, a gente ainda precisa se estruturar mais, né? Então, a gente, esse ano, conquistou um PROAC para o museu, que é para fazer o plano museológico, não 2, né? E um outro PROAC, porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está implantando um museu ferroviário. Sim. Lá na estação, Sim. ferroviária. Então, para lá... Que é um espaço tombado. Que é um espaço... A estação ferroviária, ela é tombada na instância federal, né, dentro do conjunto de patrimônio ferroviário, que existe o conjunto de patrimônio que é todo tombado. Aqui, Schmidt, né? Não. Só a de Rio Preto. Schmidt, ele faz parte desse contexto. Tudo que é ferroviário... Então, se a pessoa fala, eu tenho um lampião ferroviário. Na verdade, esse lampião é da União. Ela está na posse daquele objeto. É igual objeto arqueológico. Se você encontra um objeto arqueológico, ele não pode ser seu. Ele é da União. E se você encontra num lugar, num sítio, o certo é avisar as autoridades para que se proteja aquele sítio. Então, hoje, por exemplo, esses grandes empreendimentos imobiliários, esses loteamentos, tem que fazer primeiro uma análise. Olha! Para saber o que tem para saber se tem para saber o que tem, para depois mandar a brasa. Se tiver, faz a pesquisa. Então, por exemplo, aqui perto, lá, na usina de Água Vermelha, quando foi para inundar, lá tinha sítio arqueológico. Então, em Oroeste, tem um museu de arqueologia de Água Vermelha, que foi um museu, que foi uma troca da usina de Água Vermelha com o município, que é uma área que foi alagada, que tinha sítio arqueológico. Então, o MAI da USP fez uma pesquisa, um levantamento, tem a área de preservação lá de sítio arqueológico, mas também tem o museu que foi criado para preservar essa memória. Nossa. Então, a gente aqui pouco sabe da memória dos povos nativos. Porque os povos nativos aqui foram dizimados e essa história foi apagada. Então, e eles falam que não tinha? Tinha, olha, sim. Eu sempre escutei que não tinha. Sempre. A gente não conversou sobre isso antes. Mas esse do eu não escutei, ele fala muito sobre a falta de informação. Não é porque o que acontece? Houve um apagamento. É a mesma coisa. Toda a documentação da escravidão foi queimada. Foi queimada. Por que uma pessoa tem dificuldade, uma pessoa que é descendente de escravos tem dificuldade de saber da sua ancestralidade africana? Porque a documentação foi queimada. E ainda, pelo que eu sei, é muito mais fácil do que indígena. Para apagar essa memória. Mesmo, você acha que é bonito a gente dizer que o povo vinha caçar índio? Que caçava índio igual bicho? E que laçava no... minha avó foi pega no laço. Então, a pessoa não percebe que fala isso com orgulho. Não, a minha avó foi pega no laço. Você imagina que tipo de violência que essa avó sofreu? Ela acabou amansando, né? Amansou. Então, são essas questões. Que se a gente for... Mas é por isso que eu falo, a gente está vivendo um bom momento agora dessa preocupação com a nossa ancestralidade, com a nossa história, de resgate. É um bom momento para a gente pensar a cidade, o que a gente tem dentro dessa história, do patrimônio cultural para ser preservado, para ser guardado para as nossas gerações futuras. E ali onde você fica, tem bastante visita, né? A gente tem bastante visitação. Tem bastante visita espontânea, tem bastante visita de escola, que é agendada. No espaço. É no museu. Lá mesmo, o na museu biblioteca. Fica no 2º andar do prédio. Conheço.
do Centro Cultural Professor Daúde Jorge Simão, conhecido popularmente como biblioteca. E secretaria E a gente da, aqui da tentando falar, Cultura. tentando falar pra ela, é biblioteca. Até me veio uma memória afetiva agora, que quando eu cheguei em Rio Preto com 12 anos, vou falar que eu já sabia o que era já. Eu ganhei um concurso de desenho. Aí. Olha isso. Onde eu eu reproduzi a biblioteca. Porque era a visão da Maceno, que era onde eu morava, do Jardim Paulista, ali, quando descia a rua, que eu achava incrível. Eu vim de uma cidade cheia de arranha-céu, mas para mim o lugar mais encantador do mundo, inclusive porque tinha livros dentro. Eu adorava livros. Então, assim, a construção mais icônica para mim sempre foi aquele prédio, a aranha. Mas para mim também foi importante na minha formação. Porque desde criança, adolescente, eu adorava ir no museu. Eu também. O museu, aquele espaço do Museu do Silva, Sim, o Silva ele colecionava obras de artistas da época dele com quem ele trocava, que eram o pessoal, a turma do modernismo brasileiro, dos anos 50, que ele conviveu bastante, ele participou das primeiras bienais, Sim. e havia essa troca. Então, desde a minha adolescência também, esses 12 anos, eles são importantes na vida da gente. São. Aos 12 anos. É quando a gente começa a ir sozinho também, tem A isso. gente começa a andar pela cidade, bater Pega o ônibus perna. sozinha. Agora, eu acho que não dá mais, Não. gente. Não. Mas o que eu, assim, né? Eu passo sempre na frente de um espaço qualquer. Se eu estou no Farol ou alguma coisa assim, eu falo, um museu? Isso me espanta muito, pelo fato de não ser uma coisa que chama atenção. Porque a gente tá na correria, certo? Do dia a dia. E você passa despercebido. Eu só percebia quando eu tinha um tempo de pausa, que eu tava olhando, né, ao redor. Tem que esperar o semáforo abrir. Exato. Opa! Isso. E foi nessas coisas da vida que eu percebi que tinha um museu ali, né? Seja de qual for o segmento. Eu acho que é por isso que eu tinha a impressão que o museu não ocupava mais o prédio, que eu não lembro. Centro Cultural. Professor Daúde Jorge Simão. Isso. Legal que você apresenta o espaço assim, né? Porque normalmente o pessoal fala, ela lá na biblioteca. Ou lá na Secretaria de Cultura. Eu tinha a impressão que não era lá, porque eu vi algumas peças de taxidermia no Bosque. Então, que estavam lá. O que acontece? E também porque o Museu do Silva foi inaugurado em outro espaço, não foi? Então eu tinha a impressão que ele tinha se dissolvido. Por isso que foi o meu espanto. Eu acho que tem uma divulgação ruim dos museus. O que acontece? Dentro da estrutura municipal, o museu ele não tem uma rede social própria. Sim. Tanto que eu frequentava o prédio. Então, a rede social, se o museu vai divulgar alguma coisa numa rede social, vai cair na rede social municipal. E aí, ele vai cair junto com o problema do desbarrancamento do córrego Borá, com a enchente da sei lá da onde, com o buraco não sei do que, então com o problema do IPTU. Sim. E aí é um assunto que não cola. Teria que ter uma rede social própria, um site. Você falou isso e me veio na cabeça que é exatamente que eu vejo assim os prédios físicos. Eles passam. Então, tipo, despercebidos é porque a gente não acessa. Entendi. Agora, o meu interesse pessoal, ele tem a ver também com a história da minha família, porque os meus avós, eles eram contadores de história. E eles guardavam objetos. Pera, só um minutinho. Fala de novo que a gente está com uma dúvida aqui, por que não tem rede social? Sim. Tá. Volta. Não, pode falar. Do seu interesse. Você fala, seu interesse. Então, o meu interesse pela história da cidade, pela memória, ele já vem porque os meus avós eles já tinham esse hábito de contar a história. Sim. A gente ia para a casa da minha avó nas férias e a gente até via televisão, mas a gente ficava ouvindo história. Sim. E todo mundo tinha esse costume de contar história.
Então, isso impregna na gente, essa curiosidade, né? Esse bicho. Uhum. E por que você acha que não tem uma rede social? Por que eu acho? É a estrutura política da Secretaria de Comunicação, talvez, a estrutura política municipal. O porquê, eu não sei, pode ser que agora, com o Plano Municipal de Cultura lá aí a caminho, é Sim. possível que isso seja revisto. A Secretaria de Cultura está agora com um Instagram. É Sim. novo. Esse Instagram ele está sendo implantado agora por causa do Janeiro Brasileiro da Comédia. Sim. E Eu vi. Então, eu acho que é o primeiro Pontapé fio ali. que está sendo puxado. Eu posso voltar só uma coisa que me chamou a atenção, que você já falou há minutos. Você falou que ganhou um PROAC. Sim, não sou eu que sou a proponente, Sim. né? Mas eu batalhei muito para que esse... Então, eu tenho uma rede de amigos de gente de museu, de museólogos. E aí um amigo me falou, Thaís, a Kátia Filippini é museóloga, ela morou aqui em Rio Preto, ela até trabalhou no comecinho da carreira dela no museu aqui. Ele falou, a Kátia está querendo inscrever um PROAC do plano museológico. Você tem interesse aí para o Museu de Rio Preto? Eu falei, pelo amor de Deus, ainda mais que eu conheço a Kátia, Sim. vai ser uma delícia. Eu achava que essa verba vinha diretamente, que tinha Não, que vir não, do você governo escreve- direto. Você tem uma pessoa que, no caso, é uma museóloga que se propõe a fazer um plano museológico para o Museu de Rio Preto e a remuneração dela e dos custos que vão gerar esse plano museológico, o PROAC paga, quer dizer, dentro daquele orçamento. Sim, dentro do Porque edital um de edital prefeituras, né? o edital é um edital estadual. Esse É o PROAC, né? É o que eu tô falando. Não, mas ele tem dentro, não tem? Não, Não, ele uma não coisa, é. uma coisa. Ele São não é um diferentes. edital que a prefeitura inscreve, é um proponente, é uma pessoa pessoa, que se tá. propõe. Isso também, Tá. não fazia ideia É porque também. teve uma que vez podia. que eu acho que fizeram pro PROAC para, acho que era o FIT. Ai, não. Ah, não é? Tem um PROAC que é para município. Isso. Rio Preto já foi contemplado com Sim, vários PROACs de sim. município. Eu achei que estava dentro Não é desse. dentro desse. São aqueles PROACs que os artistas, que os trabalhadores da cultura têm acesso. Ah, sim. Então, e o outro PROAC, o PROAC do Museu Ferroviário, é outra museóloga que é a proponente, que é a Flávia. E aí vira uma parceria com o município, é isso? Então, essa era a minha dúvida. o município dá a anuência para que aquele projeto aconteça lá. É do interesse do trabalhador da cultura, especialmente da área de museus, e é do interesse do museu, porque o museu que não tem... Isso já é um começo para a estruturação dos nossos museus. Sim. Porque vocês estavam falando da história, que o museu estava lá e não sei o quê. Então, a gente tem aqui o Museu Histórico e Pedagógico Dom João VI, que foi um museu que foi criado pelo Estado, lá no final da década de 50, no governo do Jânio Quadros. E ele criou diversos museus históricos e pedagógicos que eram ligados à Secretaria Estadual de Educação. De educação. E aí ele mandava um kit museu, mas com o passar do tempo, esses museus foram incorporados pelos municípios. Tá? E as pessoas doaram, agora falando aqui do nosso Dom João VI, os munícipes doavam objetos. Então, os animais empalhados, que a Lili falou... Nossa, aquilo é do meu coração. Dava medo, mas eu achava Os emocionante. animais empalhados, eles são uma referência afetiva Muito grande. muito grande de muita pessoas. gente Nossa. da população de Rio Preto, que vai lá com os filhos hoje procurando. Mas esses animais taxidermizados, eles foram transferidos para o zoológico. O zoológico, ele também é um espaço museológico. Entendeu? Olha só. O Centro Integrado de Ciência é um espaço museológico de Sim, ciência. esse eu imaginei já. E aí o Silva ele tinha a coleção dele, que ele doou para Rio Preto. Entendi. E nessa coleção tinha os trabalhos dele e de outros artistas. Que ele guardava.
que ele colecionava. Quando ele doou para criar um museu, ele doou tudo, inclusive os objetos que ele colecionava. Porque ele era um acumulador, ele colecionava esses objetos de fazenda. Como todo artista. Ferro à brasa, sabe? Nem me fala. Olha, tinha um monte de coisa, espora, estribo, moinho de café, um monte de coisa que ele tinha, que ele doou tudo. Mas, com o tempo, o município foi criando novas instituições. Então, à medida, por exemplo, que ele ganhou muita projeção, e aí tem bastante pesquisa acadêmica sobre ele aqui em Rio Preto, então o município criou o Museu Silva. Sim. Aí, o que a gente tem em exposição lá no Museu Silva? As obras do Silva. E as outras? As outras estão na Pinacoteca Municipal, que é um outro museu. Só nisso aí ela já falou Thaís. 4 museus já. Tá, então, é interessante, assim, porque assim, a gente estava falando sobre a escravidão, né? Porque nós temos no Brasil mais tempo de escravidão do que não. Do que não. E aí, uma vez eu até conversei com o... Ai, eu esqueci o nome dele agora. O Ivan. Aí eu estava conversando, porque a gente estava fazendo um evento que era piquenique com as pretas, né, Lili? Uhum. Fazíamos parte desse coletivo, que aí passou a ser a Chiari com as pretas, porque a origem da palavra piquenique a gente descobriu que não era muito legal, e a gente ficou sabendo por um cara lá de Por um historiador de Salvador Porém, que orientou a gente, né? Porém, assim, se a gente for anular tudo que é racista nesse país, a gente não vai ter Mas vocabulário. aí, o que acontece? A gente fazia nossos eventos na praça, porque eu falei com o Ivan, eu falei assim, Ivan, que engraçado, né? Aqui a gente tem a MIT de Itália, a gente tem a Casa de Portugal, a gente tem o Museu de tal, mas o museu, né, de cultura africana, assim, né, onde a gente pode se aquilombar mesmo, onde a gente tem um teto para que a gente possa... Uma casa onde a gente possa, assim, se fortalecer mesmo. Não tem. E aí, a gente foi numa excursão para São Paulo, lá no espaço que tem lá. Nossa, maravilhoso. Vocês foram no Museu Afro? Fomos. E, assim, e eu fiquei encantada e, ao mesmo tempo, horrorizada. Porque, ao mesmo tempo que é uma riqueza enorme, mas também mostra ali... Eu peguei uma parte do navio mesmo, onde o navio mostra ali onde as pessoas ficavam presas pelo pé ali, ou então mesmo na senzala, algumas coisas, horrores que aconteciam, né? E aí eu fico me perguntando, porque eu sou daqui de Rio Preto, então eu quero saber por que Rio Preto não tem esse espaço? E o que teria nesse espaço que não fosse só um show de horrores, né? Onde que a gente ia conseguir essas riquezas? Bom, não sei se você sabe, mas existe um museu da cultura africana e dos afrodescendentes criado por lei. Só que esse museu... Porque criar museu, gente, é uma coisa fácil. Você vai lá, convence um vereador e passou na Câmara, você tem um documento. Mas cadê o museu? Cadê o espaço? Cadê o... Então, o plano museológico, ele vem... Uma das coisas é organizar isso. Seria muito interessante ter gente do grupo da cultura africana e dos afrodescendentes participando dessa construção. Sim. Está convidada. Não, mas já fica aqui no ar, já a gente, o convite. O pessoal do conselho, assim, acho que até inclusive, nós tivemos 2 formações de museus, uma com a Suzy Santos, que é uma pessoa maravilhosa, eu não tenho nem o que dizer. Procura ela no Instagram que você vai ver quem ela é. Professora, doutora, maravilhosa, como ela, ó. Descendente de gente lá do norte, tem sangue de índio, tem sangue de preto, tem sangue de todo mundo. Brasil. E é assim, uma pessoa, eu fiquei apaixonada por ela. Então, mas por que... Fora ela, o Museu das Favelas também veio, porque o tema do Sonhar o Mundo, que é uma campanha de museus, desse ano passado, foi museus antirracistas. Então, nós tivemos 2 formações. Mas o que acontece? Essa divulgação, ela fica muito na minha pessoa. E se eu não tenho acesso para vocês, isso não chega. Por mais que eu possa passar, por exemplo, para o Conselho Municipal de Cultura, eu coloco lá no grupo de patrimônio.
esses eventos do museu, eu coloco, mas eles não chegam em vocês. Exatamente o que eu ia te perguntar. Quantas pessoas quiseram participar desses cursos, entendeu? Quem participou? Tem um pessoal que já trabalhou no educativo do SESC, que é um pessoal mais engajado com esse universo de exposição, universo museológico. O pequeno grupo de pessoas que trabalham no museu. E, assim, tem um pessoal da Unip que participa. Mas era para ser aberto à população total? Então, tem curso que pode ser aberto, que tem curso que é virtual, tem curso que é para 20 pessoas, mas, no fim das contas, se inscrevem 10, se inscrevem 8, ou às vezes até se inscreve mais, mas na hora do vamos ver que aparece lá, aparece menos gente. Então, são possibilidades de formação nessa área que, assim, tem tido. Por enquanto, nós vamos ser ainda... A gente tem mais esse ano, como polo de museus, porque depois vai ser outra cidade. Olha, tem só mais esse ano. Ele fica... A ideia é que você dê possibilidades. Sim, para outros. E como que você acha que os seus alunos... sabendo dessas possibilidades, né? Porque eu acho que é isso que falta, saber das possibilidades tanto de cursos como de frequentar. Você falou que tem as escolas vão... Eu tô pensando que quando eu fui, né, na escola, nós vamos ao museu tal dia. Aí fomos, aí voltamos. Que legal. Entendeu? A conversa é curta, né? Fomos e acabou. Então, não tem um negócio. É um passeio vazio, né? Isso, é um passeio vazio. É um passeio que a gente vai, aí chega em casa e a gente fala, não, mãe, eu vi um negócio lá e tal. Não tem um porquê, né? Não tem igual a Gi falou, que ela foi lá no museu. Faz quanto tempo isso, Gi? Pouco, né? O quê? Que você foi no museu lá em São Paulo. Em São Paulo? Foi você já era adulta. Pandemia. Entende? Então, o que acontece? Eu não pude ir, fiquei com uma dor no meu coração, só vendo foto na rede social dela. Então, e aí como adolescente, como criança que não tem essa curiosidade por não saber, na minha cabeça, é por não saber, entende? O que você acha da importância de ter um museu, que você falou, né? Foi aprovado, né? O museu AFO foi aprovado. Não, o museu ele é criado por lei, ele só não existe fisicamente. E aí, quando não ele tem é aprovado acervo. por lei, ele não vem com uma verba junto. Nem o museu que já existe tem uma verba junto. Então, o que acontece? O museu não tem uma dotação orçamentária própria. Ele está dentro daquele bolsão da Secretaria de Cultura. Nossa. Entendeu? E é por isso que quando eu abro a boca para falar de patrimônio, que é muito vinculado ao poder público, no conselho eu apanho. Entendo. Eu imagino. Eu apanho porque é como se eu quisesse tirar o dinheiro dos profissionais, atores e afins. Sim, não, eu entendo. Para uma coisa que é pública. Mas, na verdade, essa coisa pública, ela movimenta profissionais. Porque quem que vai, por exemplo, um projeto para o museu, se eu tiver um projeto de restauro, quem que vai trabalhar? É um restaurador, é um conservador. Se eu tenho um projeto de uma exposição, de uma curadoria específica, com a coleção do museu, quem que vai receber? Não é necessariamente o profissional que está lá. Sim. O profissional ele pode colaborar, mas vai ser o produtor, o curador contratado, a equipe que vai construir uma exposição. Porque uma exposição dentro de um museu, ela é uma estrutura que você tem que fazer papel para convite, cartaz, texto. Então, tem Pensar toda a desde comunicação visual, a expografia. É um processo. Sim. É um processo que ele vai atender muitos profissionais. Mas são profissionais dentro daquele... de um nicho, e é um nicho que também não é tão atuante dentro, por exemplo, de um conselho, mesmo dentro do grupo de patrimônio, a gente vê, assim, que é difícil. Escasso, né? É escasso. E aí, a pergunta que eu falei pra você que ela tá atuante como educadora, né? E você também já foi, mas aí, assim, o que eu quero entender é porque eu acho que falta, né, a população ter a gana
de querer ver vivo o patrimônio, né? Eu acho que é uma questão... Tá errada, ou não. Ela falou que tem bastante visitação. Porém, da onde tem essa grande visitação? Entendeu? Entendo. Porque, por exemplo, eu trabalhei 4 anos em determinado bairro lá e não teve interesse das pessoas que organizavam as coisas de nenhum, e eram vários núcleos, de ninguém levar as crianças num passeio desse. Entendeu? É atrativo para as crianças? Por enquanto, atrativo para as crianças é festa, comida, essas coisas. Mas, o que eu me lembro antigamente... Não, e eu tô aqui doida pra falar, e eu olhei pra você e falei, nossa, ela também tá doida pra falar? Deixa eu Deixa ela falar. falar. Deixa ela falar! Eu vou resolver isso aqui, então. Lili, pode falar você. Falando dos meus Não, pequenos. mas é dentro disso aí que você É. tá falando. Então, porém, às vezes, pouquíssimas vezes, por isso que eu falo da falta de acesso, entendeu? As pouquíssimas vezes que eu vi as crianças visitando esses lugares, inclusive às vezes por iniciativa particular minha, ou teve outra pessoa também que não era institucional, não era... Não, as crianças ficam apaixonadas. Entendeu? Primeiro, porque a gente era apaixonado por história, né? Gosta de história. A criança se vê lá. Então elas acham as coisas muito interessantes. Não importa se ele é um viciado em rede social até hoje, que nem toda criança, que o povo fala é alienada, não sei o que mais. Não. Se ele vê uma coisa legal e interessante que ele nunca viu antes, é novidade, gente. Tá no museu. O museu é cheio de novidades para essa geração. Tem coisas que eles nunca imaginaram na vida deles. Eu queria falar, só levantar uma questão assim, que quando eu fiz pedagogia, a gente estudou muitas escolas de fora, né? O tio tá ali, 15 minutos. Eu prometo que vou ser bem rápida. Porque, assim, falando sobre isso que você falou, da criança visitar, principalmente hoje, eu até queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa era digital, né, e sobre isso, sobre esse acesso às crianças, né, principalmente ao museu. E uma das coisas que eu aprendi e apliquei na sala de aula era, assim, para as crianças... vamos reproduzir uma borboleta, não só falar para a criança, faz uma borboleta. Vamos estudar a borboleta, vamos chegar próximo de uma borboleta, vamos entender o que é, vamos estudar, pesquisar. E depois que a criança viu tudo, a borboleta, todas as espécies, todas as cores, aí sim ela vai reproduzir. Né? E aí eu fico pensando assim, que a criança passa pelo museu e ela vai embora. Não seria interessante, de repente, uma parceria maior com as escolas, onde esse professor, que é um agente multiplicador, que ele que vai depois falar com as crianças sobre o que vocês acharam interessante e depois programar outra visita e falar sobre aquele objeto, né? Porque a criança chega, vê um objeto e ela entende, explica para ela, mas ela não tem aquela coisa afeto, né? Pegado, né? É justamente isso que as duas... tem uma questão que, assim, o museu, ele procura essa parceria com a escola, mas cai num vazio, porque o professor, quando ele vai lá, ele não se preparou para levar a turma lá. Então, quando o professor vai levar lá, no fim, é um momento para passear, para ficar fora da sala de aula. Nossa, é um alívio. Mas tem professores que vão lá antes, já tivemos muitos casos, o professor vai antes, visita, conversa, constrói uma proposta, traz a turma, a gente faz o trabalho educativo com a turma e essa turma, ela não volta no vazio, porque ela vai voltar para a escola e vai trabalhar. Você nota que é diferente? É completamente diferente, porque, infelizmente, gente, é comum. O professor vai lá com a sua turma, o professor agarra no celular e acha que os funcionários do museu é que vão dar conta, da molecada. Não que o funcionário do museu não dá conta, mas o professor, o público, né? ele não participou. Como é que ele vai desenvolver um trabalho? Se nem ele viu o que tem lá. Ele esteve lá, mas ele estava aqui, no celular.
Ó, ele tá mostrando aqui, não sei se dá pra gente pegar depois, né, o Tinho? Aí não Não, depois você manda pra gente ver se... Tá. Né? E fala um pouco sobre esse Então, trabalho. Foi o projeto dentro da do plano pandemia. do museológico, dos programas para ser desenvolvido é um programa educativo. Sim. Então, dentro de o programa educativo, um programa de exposição, são vários programas que serão trabalhados de acordo com as possibilidades, porque tudo isso tem um custo. Olha, Tudo isso requer uma estrutura. Sim. pensando em tudo isso, eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Todos os lugares que eu fui visitar e tal, às vezes tinha um professor muito engajado. Sou grata a esses professores que estavam na minha vida. Mas também outro, né? um ou outro que destoava lá da escola, sabe? E aí a gente ia, acontecia, tudo mais. Mas eu só fui aprender realmente a entender... Foi na minha adolescência mesmo, com 13, 14 anos, mas porque eu fui para a área artística, né? Eu fui para a orquestra, eu fui para a música clássica, e a música clássica me trouxe essa gana de estar envolvida em outras artes, né? Porque quando a gente estuda a história da música, acredito que, né, todo o resto... tudo acontece junto. Então, eu tinha que entender o que estava acontecendo naquele momento histórico, para que a música soasse daquele jeito, né? E o meu professor, o Saulo Chinek, falecido já, ele fazia de tudo para que a gente fosse visitar os lugares. E aí, uma das primeiras coisas que, quando eu fui assistir pela primeira vez uma orquestra, todos estávamos no ônibus e ele disse: vocês vão sentar e ficar em silêncio e observar. Uma coisa que na escola nunca me contaram. Mesmo que fosse apresentar um teatro lá no palco do pátio, nunca falaram pra mim: ó, vocês vão ficar lá e vocês vão ficar em silêncio. Não, era silêncio! Silêncio! Vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? A A diferença. pessoa, ela já vem de uma de educar. estrutura pessoal Exato. difícil. Exatamente. Então, são dois lados, né? São dois lados. Porque dá pra gente ter um olhar amoroso Sim. para essa pessoa que está fragilizada. Porque assim, eu acho e que precisa. o professor... Acho que é tudo questão de você saber conduzir. Esse projeto que eu mostrei para você agora foi na pandemia. Na pandemia, que a gente foi jogada para os leões, né? Porque é educar à distância, para segurar. Que projeto social, então, viu um monte, dispensou, fechou, Sim. um monte de portas. Então, para você conseguir uma ligação com as crianças, você tinha que levar, que não era escola. Escola tem a obrigação, vai perder ano, não vai perder ano. Um projeto de contraturno, ele tem a obrigação de ser atraente. Sim. Entendeu? Tem. Porque eles não têm obrigação nenhuma. Então, quando a gente fez o projeto, eu fiz o projeto de artes deles reproduzirem obras de arte e tal, rolou uma pesquisa absurda de crianças que nunca na vida tinham buscado arte, entendeu? Rolou nome, rolou pesquisa, rolou período, coisas que eles não aprenderam na escola. Sim. Foi muito bacana. E a criatividade, assim, estourou. Foi muito legal. Na pandemia, a gente ficou mais ligado com a ancestralidade também. Então, quando eu falo do interesse das crianças, tem que ter alguém apaixonada. Tem que ter O alguém adolescente que jovem. mobiliza. Eu fiz uma exposição também que foi fruto da pandemia com as mulheres negras. Começou para ajudar uma amiga nossa que era lojista, né? Que era praticamente... como que eu falo? Da Silvia? Silvia Ela- Negra, Ela artesã. é artesã, ela vendia nas feiras de arte da cidade, coisa, e tinha... Silvia Negra, eu acho que você sabe É. quem é, Silvia. Ela tinha um Ela é espaço na casa dela lá. Salvador, Então né? começou uma... A gente começou uma Movimentação. uma movimentação, porque ela não estava vendendo, não tinha vindo auxílio do governo ainda, foi meses sem Foi um auxílio, período difícil. foi um terror. E Um ela perrengue ligava para ela, tô sem dinheiro, tô depressiva, tô com a Claro. criança dentro de casa. Estrutura. Do mesmo jeito que elas outras. Isso. Aí eu peguei e falei assim, eu vou para aí pra gente tirar foto, vamos fazer. Eu que sou a ruim. Verdade. Eu que sou a ruim das redes sociais. Verdade. A gente vai fazer foto, vai vender pelo Instagram, tal. Teve essa ideia. Aí fui lá tirar foto com um celular. E a Silvia é belíssima, uma negra. Nossa. É um monumento, Monumento. né? Inclusive na altura, que é gigante. Beijo, Silvia, Era, te amo. era. Amo vocês É, todas, né? Era, não, é. Aí
a gente, no primeiro ensaio, falou assim, já fotografamos as roupas, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos, eu tenho tecido africano e tal. Aí, eu trabalho com maquiagem e gosto, estudo pintura ancestral, e eu estava vendo, na época, por coincidência, pintura Ashanti, que é uma tribo africana lá, e os motivos pelo qual eles se pintavam, porque como eu já trabalhava com algumas coisas, fiquei apaixonada, né? Aí a gente começou a fazer um ensaio tipo ancestral, com ela toda adereçada, com a pintura corporal e tal. Aí a gente postou. Aí todas as amigas do grupo todo quiseram. Morrer de inveja. Trabalha a autoestima, pois, né? Eu acho que além E tava de... todo mundo sem fazer cabelo, sem fazer unha, sem fazer nada. Nossa, Todo mundo que lindo. difícil. Aí Naturalmente. a gente foi combinando tudo, com álcool, máscara, com tudo, e foi fazendo. E aí rolou a partir disso uma exposição, que foi... Pode falar? Claro. Né? Uma exposição que foi no Vasco, durante um evento nosso, e também online no Acé Festival, da Beta. E Beta Cunha, né? Da Beta Cunha. Beijo, Beta. Beijo, Tchau. Bé. Aí, as crianças, eu fiquei um pouco assim... Eu não fiquei muito, não. Quem ficou foi os outros, pra falar a verdade. Tinha fotos de nu, entendeu? E porque as minhas amigas são maravilhosas e toparam e tal. E tinha criança olhando. Né? Aí chegaram e falavam, não tá pesado? Tem foto de nu e não sei o que lá mais. Mas não é pesado. Aí eu cheguei e expliquei. As crianças entenderam a arte, a fotografia, que não era uma exposição fotográfica, que eu não sou fotográfica, era da pintura corporal, né? Elas entenderam de uma forma tão brilhante aquilo lá, não teve nenhuma criança falando de nudez. Elas viram o sagrado, elas viram as princesas, uma princesa nua, uma princesa com tecido, elas viram tudo naquilo lá, entendeu? Sim. Tudo que a maioria não viu. Eu me arrepio só de falar. Elas viram tudo o que elas queriam, tudo o que elas queriam enxergar. E leram, porque a maioria da gente passa nos lugares e não lê a ficha. As crianças que liam, que eu tinha as pequenininhas também encantadas, leram as fichas. Olha isso. E levaram para a escola. E teve mãe falando. Minha amiga, né, mandou mensagem para mim falando, ela levou para a professora dela. A professora tá perguntando o que é, que ela não entendeu. Olha. Nada, mas ela falou que é lindo que viu. Entendeu? Então, você vem a busca do orgulho, tudo, por meio da arte. Da arte. Não é a arte, ela modifica. Uma coisa que eu ia te perguntar, sei que está no fim rapidamente, porém, você falou que o Silva doou todas as telas e as coisas dele. Nós temos artistas... Tá bom. 5 minutos. Nós temos artistas fantásticos em Rio Preto. Fantásticos. Artistas de todas as linguagens, mas falando das artes plásticas, por exemplo, tem, e alguns reconhecidos internacionalmente, que nem o Daniel Firmino. Sim. E eu não vejo tanto se falar deles aqui, sabe? O Miguel Avo morreu faz pouquíssimos anos. O Miguel Avo era uma potência extraordinária. Ele morreu em condições terríveis. Então, existe uma falta da valorização da arte. Eu não sei se a pessoa tem que doar ou se existe uma curadoria, alguém para ir atrás, para valorizar. Devia ter um prêmio, que eu já sei que não existe um prêmio. Não, tem uma Bienal de Artes, né? E tem... Mas eles não têm que se inscrever? Tem, eles têm que se inscrever. Esse tipo de pessoa não se inscreve. Mas, o Daniel, ele é uma pessoa que participa. Ele, hoje, ele tem uma estrutura que ele está sossegado, entendeu? Eu sei. Ele não é uma pessoa que badala, ele tem uma vida mais discreta, mas ele teve um período de bastante circulação, ele tem um trabalho realmente reconhecido e é um trabalho que eu, pessoalmente, gosto muito. Eu também. E adoro o Daniel, ele é um querido, entendeu? Mas Mas agora... pouco se escuta da obra do Daniel aqui. Agora ele está mais quietinho. Mas, por exemplo, é uma oportunidade, uma pessoa que se interessa pelo trabalho fazer a pesquisa. fazer um edital o Poeta das Cores. para fazer a exposição do Daniel. O Poeta das Cores. Tudo isso. Essas pessoas mereciam muito reconhecimento, gente. Ó, Ele vai estar aqui com a gente, Poeta das Cores. O Poeta das Cores, é isso que eu ia falar. Ele vai estar aqui com a gente. Sim. Meninas, toda vez que o podcast é bom, passa num piscar de olhos. Tanta coisa pra perguntar. Nossa, tem tanta coisa pra gente conversar.
Tem muito Mas assunto. muito, Faz a parte muito. 2. Tem muito assunto, tem muito assunto. Agora, para a gente ir para esse final aí, caminhar para esse final, eu queria que vocês falassem, dessem uma consideração final, falar de projetos futuros, né? Ou não. Dá uma palavra final aí para a gente encerrar com chave de ouro. Agora você começa. Tá Já que bom, você- começa a Já que eu comecei, você começa primeiro. A Bom, tinta tá em dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Eu Nossa. amei Incrível. esse momento. Honra, gente. Amei. Eu também. Uma troca muito legal. Eu acho que a nossa conversa vai terminar depois do programa. O Sim. programa vai acabar, mas a nossa Vai ficar. conversa Tem não. mais água, ainda. cerveja, A amendoim. nossa conversa não. E assim, eu tô assim cheia, eu sou uma pessoa cheia de esperança, sabe? Eu sempre acredito muito. Então, para o nosso patrimônio cultural, a gente tem muitos planos. E eles, inclusive, eles estão lá no plano municipal de cultura. Então, tem bastante coisa. A gente procurou fazer o melhor possível, mas a gente erra também, né? Sim. Vamos ver o que vai rolar e o que vai ser Sim. possível. Para os museus, nós estamos também num bom momento. A gente vai ter um museu ferroviário que vai ser inaugurado esse ano. E os nossos velhos museus, eles serão estruturados. Agora, eu quero chamar essa comunidade para construir esse lugar que seria o museu, De aquilombamento. o museu afro, Isso. para que esse povo realmente se aquilombe. Isso. Uai, Por favor. Com certeza. Isso mesmo. Amei. Muito arrepiei. obrigada. Obrigada, Thaís. Lili, maravilhosa. Gente, olha, é que nem você falou, falta tempo, né? Falta. Quando ela falou patrimônio, eu falei assim, ixi, estava estudando isso hoje para o meu plano de aula. Eu acho que patrimônio cultural é tanta coisa que a gente tem, né? Além dos imóveis históricos, Sim. além das coleções maravilhosas, museológicas, essas coisas. Nós temos talentos incríveis na cidade. A gente tem passeios, você é melhor que ninguém sabe, né? Ah, o City Tour, né? É, Eu fui então, parar A lá. gente tem passeios, a gente tem pessoas incríveis, a gente tem muita prata da casa, muita gente daqui que a gente deveria valorizar. Na música, na arte, no teatro. Rio Preto, há pouco tempo atrás, que a gente foi para São Paulo, Sim. falaram pra gente, você é da cidade do teatro? Olha só. E eu percebo que houve uma queda na produção. Sim. Assim, não sei se por conta da pandemia, mas Não, antes já estava. já estava em é descendente. que a gente Mas, teve um período ruim. Foi. Então, eu acho que se valorizar, a gente teve 2 meninos fazendo podcast sobre literatura, que até não deu, eu falei no podcast, que eu não falei com você, com eles. Ó. Não, mas por motivo de saúde. Falando de literatura e priorizando os escritores daqui, sabe? Sim. Então, que é o Renan Chaparini, que tem outro nome no Instagram, que eu não vou lembrar, e o Diego. E a gente precisa dar mais visibilidade, tanto para os artistas como para quem promove arte, Sim. entendeu? Então, eu acho que um patrimônio cultural é tudo que você constrói para o seu futuro, para a cultura da cidade. Rio Preto tinha que ser uma cidade do carnaval, vou falar bem rápido, eu sei que acabou. Então, entendeu? A Carnaval de Rio Preto tá uma vergonha. Tá. Olha, eu Tá. vou falar a verdade para você. É absurdo isso. Uma Absurdo. cidade também de Entendeu? Rio Preto. Patrimônio cultural também deviam ser Sim. coisas que estão se acabando. Quando eu passo ali com o Resgate. ônibus, ali em cima da Badibacite, ali, e vejo palestra, que foi o palco de tantos meu carnavais, Deus, sim. meu coração sangra. Sim. Entendeu? Então é isso.
Eu acho que a gente Obrigada, podia fazer um amiga. podcast Reclame Aqui. Ó, não, falando... Pode me Falando contar. sobre isso, né? A Apocalíptica tem agora não para mais, né? Ih, Fora de desandou. controle. Agora Vai embora e vai estar sempre aberto para artistas, espaço para falar, para protestar. Sobre pra projetos, eu informar. estou aberta para convites. Sim, e falando do City Tour, que é um evento muito legal, né? É pela Secretaria do Desenvolvimento. E eu tive a oportunidade de participar, porque a gente saía do ônibus lá da Praça Dom José Marcondes, eu como palhaça. Maravilhosa. Só me chamar de palhaça que eu venho. Linda, love e sexy. Sim, maravilhosa. E aí a gente passava por pontos turísticos de Rio Preto, um passeio 0800. Era só a pessoa se inscrever. O primeiro passeio que teve, que foi no aniversário de Rio Preto, do ano passado, 2 ônibus estavam ali, né? Tinham 2 artistas, eu e um amigo, estávamos prontos para ir um em cada ônibus. Todas as pessoas que se inscreveram apareceu, acho que para encher um ônibus e olha lá. Então, assim, o passeio está lá, a gente vai na Basílica, a gente vai em pontos turísticos, em Schmidt, paramos na biblioteca, né, em alguns passeios, não foram todos, porque acontece mais de final de semana, então o acesso ali fica mais complicado, mas, assim, a gente passa por vários lugares, tem a guia turística que vai falando, o pessoal da secretaria está lá também, e vai pouca gente. O pessoal se inscreve e assim, coloca a família toda e não aparece. A gente precisa de um plano de valorização da cultura, Poxa, é verdade. Tanta gente, e as pessoas ficam sabendo, eu informo, a gente publica, a gente mostra, e as pessoas até se inscrevem, mas não aparece. É uma judiação. Só que o FIT enche porque tem outdoor, entendeu? tem Espaço divulgação, lá. né? Mas Janeiro o Brasileiro da FIT Comédia vai ter muita coisa, é precisa uma de mais tradição divulgação. muito grande. É. O FIT, antes de eu nascer, ele já existia, gente. Eu tenho 60 anos. Tá? Ele era nacional, né? E Era um depois- festival nacional. E assim, a Mas cidade... sem divulgação morre. A cidade já era apaixonada por Por teatro, teatro. então já havia um público Sim. e já havia uma escola de teatro. Sim, Isso já é importante. Já tinha os dois, o público e a escola. Gente, Tchau! assim, ó. Meninas, gente. muito obrigada. Então, Eu sentei aqui sem saber o que esperar. Sabe? Tipo assim, eu falei, meu Deus do céu, o que eu espero que vai vir, né? Foi Porque, como maravilhoso. dissemos, patrimônio cultural não é só as coisas físicas, né? E aí vocês trouxeram tanta riqueza para o Tanta nosso riqueza. patrimônio. Muito obrigada. Então, muito obrigada, meninas. Muito feliz. Gente, então, muito obrigada. Obrigada. Foi uma honra estar Obrigada, aqui. Nora. Valeu, Mar. Meninos, Tio, Chico. Gente, esse foi o nosso podcast, né? Nós falamos sobre patrimônio cultural aqui em São José do Rio Preto. E espero vocês nos próximos, tá bom? Beijo para vocês. Tchau.